E aí, galera tricolor, mais um giro de notícias, seu canal da torcida do tricolor do Fluminense. Queria, antes de mais nada, pedir para cada um que, se pudesse, né, deixar um like, deixar seu comentário, né, para fortalecer o canal. Quem quiser também seguir as redes sociais, estamos no TikTok, Instagram, Facebook. Eu não tenho postado tantas coisas, e no Twitter, que agora é o famoso X. Pois é, galera tricolor. Esse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a semana do Fluminense, né? A gente tá vindo de uma derrota, né? A derrota nunca é boa, ainda mais em um clássico. Clássico esse que, sinceramente, eu achei até um pouco estranha a atuação do Fluminense. Assim, muito mais por conta do Diniz, a postura que ele colocou o time em campo. Eu acho, assim, algo assim que é prejudicial para a imagem do Fluminense, atual campeão da Libertadores da América, né? Jogou agora recentemente também a final da Recopa Sul-Americana com mais um título. Em dezembro estava disputando o Mundial de Clubes na finalíssima, né, contra o Manchester City. É claro, né, perdeu o título, né, um placar elástico, mas porém é um time que é uma máquina, né, e também em certos momentos da partida o Fluminense até conseguiu envolver essa equipe, que é o Manchester City. Então são feitos assim históricos e que a torcida tem muito que se orgulhar. Porém, porém a atitude do time em campo nesse domingo foi algo assim desproporcional com o time que atingiu tal magnitude. O Fluminense simplesmente em campo parecia assim, desmotivado. O time não era titular de fato, porém eu não consigo chamar aquele time de reserva, é um time alternativo. Tinha algumas peças do time titular e as peças que estavam, né, compondo o time ali, o time que entrou em campo, são peças de peso no mercado nacional. Tinha Renato Augusto, Douglas Costa, então não dá para dizer que era um time qualquer, um time desqualificado. Porém, o Botafogo sim estava com seu time reserva visando o confronto decisivo agora, na quarta-feira, contra o Bragantino, que vale uma vaga apenas na fase de grupos da Libertadores da América. Competição essa que o Fluminense já entra com o pé direito na fase de grupos. Então, o Botafogo sim tinha justificativa para entrar em campo com um time alternativo, time reserva, porém ele ainda tinha alguma chance de se classificar às fases finais do campeonato carioca. E o Fluminense era o segundo colocado da competição e dependia apenas de si para terminar a fase de grupos e chegando à fase decisiva, né, do confronto mata-mata, com a vantagem de 2 empates. Porém, o Fluminense foi, assim, inexplicável. Você pode ver, por exemplo, a escalação. Tinha dado momento da partida, Martinelli jogando de lateral. Teve, no começo da partida, eu vendo os lances, né, e até assistindo a partida também, eu fiquei assim abismado. O Renato Augusto estava jogando praticamente como um primeiro volante, o primeiro homem ali à frente da zaga, e em certos momentos ele ia buscar a bola ali com o goleiro do Fluminense, que sinceramente também o goleiro não mostrou todo aquele cacife que falaram que ele poderia ter, né? E o que o Fluminense tem como goleiro reserva mesmo que pode assumir, né, o time em algum momento que o Fábio não esteja podendo atuar, sem dúvida tem que ser o Vitor Eudes. E o Renato Augusto ia ali pegar a bola com o cara, a saída de bola ali na entrada da grande área. Eu fiquei assim, cara, o que o Diniz tem na cabeça? Ainda mais depois de um jogo de quinta-feira, né, da Recopa, onde ele entra em campo. E ao meu ver foi um dos fatores decisivos para o Fluminense ganhar aquela partida no tempo normal. Ele sofreu pênalti, teve a oportunidade de gol, entrou driblando na área, tabelando. Cara, ele só faltou fazer o gol, mas assim, em termos de partida, né, de posicionamento tático e envolvimento da equipe adversária, ele praticamente dominou aquele setor onde ele estava atuando. E ele flutuava muito, tanto pela esquerda quanto pela direita. E olha que isso é uma característica do futebol do Diniz. Ele está há pouquíssimo tempo no Fluminense, então já mostrou que ele tem sim a capacidade de se adaptar, mas
Agora, se adaptar ao ponto de sair totalmente fora da sua posição, sendo que não foi assim, o Fluminense estava com um jogador a menos, ele entra, ou então ele é colocado como volante para tentar segurar o resultado. Não, a partida começando 0-0 ele já dessa maneira. Então são coisas que não dá para entender. Inclusive ele foi a única pessoa que teve a coragem, né, de falar na entrevista coletiva. E nas entrelinhas, o que fica claro é que ele não pôde render como ele queria ou gostaria, porque ele não estava adaptado àquela posição. Então isso fica como lição ao senhor Fernando Diniz. Ele é o técnico que deu o título do Fluminense da Libertadores. Porém, ele não tem que se sentar nesse pedestal e usar disso como se ele tivesse atingido o santo grau, que tudo que ele fizesse fosse perfeito e inquestionável. Chega na coletiva de imprensa, 2 minutos, coletiva de imprensa praticamente, 3, 4 perguntas, acabou. Que é isso? Isso é um desrespeito para com o torcedor. Então, é algo que não pode ser aceitável. E agora, depois de tudo isso, o Fluminense perdeu sua vantagem, né, o direito de ter 2 empates e ir para a final. E vai jogar simplesmente contra o Flamengo, dando ao Flamengo, né, a possibilidade da vantagem, né, dos 2 empates. O Flamengo é favorito? Claro que é. Por quê? Porque é um clássico. Você está desmerecendo o Fluminense? Não. Se o Fluminense também tivesse a vantagem dos empates contra o Flamengo, poderia ser apontado como favorito da partida também. Porque começa a partida com o Flamengo classificado para a final. São 180 minutos. Beleza. Mas no minuto 0 da decisão, o Flamengo já entra com a vantagem. Então, isso é algo que tem sim uma relevância. O Fluminense já vai ter que começar a partida buscando propor jogo. Não apenas porque é o seu sistema de jogo, mas também porque é necessário que ele faça resultado. E ainda tem outro fator que é complicado. O Fluminense não tem ganhado clássicos. Desde o ano passado, o Flamengo foi o único time que o Fluminense conseguiu vencer. O Fluminense perdeu para o Vasco, perdeu para o Botafogo. Enfim, se tivesse mais outro time para compor o clássico no Rio de Janeiro, era capaz também de ter perdido. Então isso é inaceitável. E olha que o Botafogo, no começo do ano passado, estava extremamente desacreditado, né? Para quem não lembra, não classificou também nem para as fases finais do Campeonato Carioca. E ele foi se ajustar dentro do Campeonato Brasileiro, que teve uma campanha fantástica no primeiro turno, mas também depois não conseguiu render o esperado e acabou nem ficando entre os 4 primeiros para ir para a Libertadores. E o Vasco era um time que estava vindo da Série B. É esse o cenário que o Fluminense teve no ano passado. Inclusive o Vasco brigou até a última rodada praticamente para não ser rebaixado. Então, tudo isso é motivo assim, de vergonha. E o Fluminense, qual vai ser a postura do Fluminense perante o Flamengo? Eu espero um time que seja mais atuante, um time que seja mais decisivo, propondo o jogo, não apenas aquele toque pragmático para compor uma posse de bola enganosa para a torcida tricolor. Termina o jogo, o Fluminense teve 60% de posse de bola. Quantas finalizações? Quantas finalizações ao gol? Então acho que o que define a partida são bolas ao gol e as bolas que entram preferencialmente. Então o Fluminense vai, né, a essa partida decisiva já tendo que reverter essa vantagem. E também temos novidades no patrocínio do Fluminense. A Betano, ela é o atual patrocinador master do Fluminense. Teve uma parceria muito boa com o Fluminense, que o Fluminense vinha de um momento ruim antes da Betano, com patrocinadores masters assim, um pouco duvidosos, outros que não honraram seus compromissos. Passou um bom tempo também sem patrocinador e eles chegaram no Fluminense numa época complicada, né? Época de pandemia, e foi um ótimo parceiro para o Fluminense. Porém, o mercado brasileiro no setor das apostas esportivas cresceu muito e a gente tem visto patrocínios exorbitantes, né, para alguns times, né? E o Fluminense
se vê no cenário, no momento que ele está posicionado, né, como atual campeão da Libertadores, viu que havia a possibilidade de conseguir, né, um patrocínio maior. É bem verdade que o Fluminense já havia renovado seu contrato com a Betano para 2025. Porém, o Fluminense, em conversas com a Betano, viu que não haveria possibilidade deles fazer um reajuste, né, para continuar na camisa tricolor. E outras casas de aposta, né, fizeram propostas mais rentáveis, mais interessantes ao Fluminense. E assim, tudo indica que o Fluminense irá rescindir com a Betano em meados de abril, segundo o jornalista Vitor Lessa, e assinará com a Superbet. O Fluminense esperava algo em torno de 50 milhões de reais de patrocínio. A Superbet não chegou a esse valor, mas segundo o jornalista Vitor Lessa, eles chegaram a um acordo de 40 milhões de reais. É um ótimo patrocínio, né? Se a gente vê o cenário atual do futebol brasileiro. E tem tudo para ser formalizado por volta de abril, que é quando vai ser rescindido o contrato com a Betano. Então, antes de terminar o vídeo, queria só fazer mais um último comentário sobre uma notícia que circulou nas redes sociais na semana passada e começo dessa semana, que é sobre um patrocinador, na verdade sobre o reconhecimento do título mundial de clubes do Palmeiras. Eu venho nesse vídeo também esclarecer que essa não é a verdade que foi noticiada, né? A verdade é que o que aconteceu é que o Palmeiras tem um documento que foi dado a ele pela FIFA em 2014, onde esse documento favoreceria o Palmeiras como primeiro campeão mundial. Porém, a FIFA não reconhece esse título. Ela vê isso como um título de um campeonato internacional, como acontece em incursões de times pela Europa. Até mesmo a gente já viu o Santos jogando na Europa em campeonatos de temporada, começo de temporada. Isso acontecia muito na década de 50, 40, porque os times não tinham um calendário como tem hoje. E as competições não tinham a duração que tem hoje. Por exemplo, a Libertadores não tinha uma fase de grupos como essa que a gente vê. Muitos times, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, eram campeões jogando poucos partidos, porque já entravam na fase final. E a complexidade do calendário, ela do futebol, ela ficou mais ou menos como está hoje, recente, coisa de 30, 40 anos para cá. Então, o Palmeiras fez esse evento, né, no último dia 6, se eu não estiver enganado. E lá nesse evento foi lida essa ata da FIFA. Esse evento comemorativo em alusão a esse reconhecimento da FIFA de 2014. E foi apenas isso que aconteceu. Porém, foi noticiado que a FIFA havia emitido um novo documento nessa data desse ano. Porém, isso não aconteceu. E assim, eu acho difícil a FIFA reconhecer esse campeonato, porque a própria FIFA, no seu site e até no Twitter também, eu vou até pôr algumas imagens aqui, ela deixa bem claro que o primeiro campeão deles, né, ele só reconhece os títulos do ano 2000 para cá. 2000 e posteriormente 2005. E até mesmo os títulos, por exemplo, como de Flamengo, São Paulo, não são reconhecidos, aqueles títulos da Copa Toyota. Porque a FIFA, ela praticamente, ela disse que a competição dela era essa. E assim, eu acho que o Fluminense e a torcida não deve se preocupar com isso. Porque a história já nos conta que fomos campeões mundiais, certo? Então, independente do que aconteceu, do que surgiu, não interessa. Você acha mesmo que a torcida do São Paulo, por exemplo, fica preocupada quando surge uma notícia, nossa, a FIFA só reconhece os títulos do ano 2000 para cá? Ninguém se preocupa com isso. Para a torcida do São Paulo, o São Paulo é tricampeão mundial, considerando os títulos da Copa Toyota. E aí, se eles forem se preocupar apenas com esse reconhecimento da FIFA, o São Paulo cairia de 3 para apenas um título. Então, eu acho
uma discussão que não há cabimento de ser tratado, entende? E o Fluminense tem a sua história, tem camisas, tem jornais que contam a história. Então, não há motivo pelo qual o Fluminense deva se preocupar com esse tipo de posicionamento de uma entidade como a FIFA. Então é isso, galera. Obrigado a quem ficou até aqui, o final do vídeo. Deixem seu like, compartilhe. Se tiver gostado, dê sua sugestão também. O que você tem achado do Fluminense no atual momento? Tem gostado das atuações? O Fluminense precisa mudar? Proponha as mudanças. E deixe seu palpite. O Fluminense tem condições? Vai fazer frente contra o Flamengo? Esperamos que sim. Saudações tricolores.